Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre asas, mais especificamente sobre velames, sobre o desenvolvimento, na verdade, e a fabricação de um velame, tudo que envolve, toda a tecnologia que está por trás disso. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. No primeiro eu vou falar justamente sobre o desenvolvimento e a fabricação de um velame, e na segunda parte vou falar sobre a manutenção. E uma coisa que eu quero deixar bem clara é que aqui eu vou abordar conceitos muito básicos para falar sobre a aerodinâmica de voo. Existem vídeos na internet que são vídeos realmente de aulas, eu não pretendo dar aula aqui, é apenas conceitos básicos para que vocês entendam mais adiante aonde eu quero chegar para falar sobre a tecnologia por trás de um velame. Eu vou iniciar fazendo uma introdução bem básica do que é um aerofólio e como a sustentação é gerada. Então, nessa primeira figura de cima, ela justamente mostra o que é um aerofólio. É uma secção bidimensional projetada para provocar variação na direção da velocidade de um fluido, que no nosso caso é o ar. Na segunda figura de baixo, então, está explicando como que funciona toda essa aerodinâmica para gerar a sustentação. Então, quando o feixe de ar encontra essa superfície aerodinâmica, ele se divide em duas metades. A metade de cima, que é curvada e que nós chamamos de extradorso, fará com que o ar passe com maior velocidade do que a metade de baixo, que é o intradorso, que é mais plana. Isso gera uma diminuição na pressão e, consequentemente, nós temos a sustentação. Nós temos 4 forças que incidem sobre a aeronave durante o voo. A primeira delas é o empuxo, que movimenta a aeronave para frente. A segunda delas é o arrasto, que é uma força oposta ao empuxo. A terceira é a sustentação, que puxa a aeronave para cima, como eu expliquei anteriormente. E a quarta força é o peso, que puxa a aeronave para baixo. Falando um pouquinho mais do arrasto versus o empuxo ou tração, qual é a diferença entre empuxo ou tração? No caso das aeronaves que possuem motores traseiros, como é o trike, nós falamos em empuxo. Quando na aviação em geral, nós falamos tração, porque a maioria dos aviões são motores dianteiros. E o que é o arrasto? O arrasto é a resistência ao avanço, então é uma força oposta ao empuxo. Arrasto versus sustentação. A sustentação é uma componente que vai estar sempre perpendicular ao vento relativo e ao arrasto. E é a força justamente que possibilita o voo. O arrasto é um componente sempre paralelo ao vento relativo e é a força que deve ser evitada ao máximo, pois se opõe ao avanço. Então, nós temos a sustentação, que é perpendicular ao arrasto e ao vento relativo, e o arrasto, que é paralelo ao vento relativo. Pois bem, nós temos que o arrasto é paralelo ao vento relativo. Então, vamos imaginar que o nosso aerofólio seja a asa do nosso trike. A parte da frente dele ali seja o nariz da asa do nosso trike e a parte de trás o bordo de fuga. E o que acontece se a gente aumentar esse ângulo de ataque? O fluxo de ar da parte inferior tende a fluir para a parte superior, gerando um descolamento do fluxo de ar da parte superior, provocando uma resistência ao avanço e diminuindo a sustentação. Ou seja, quando a gente aumenta o ângulo de ataque, ocorre o que chamamos de arrasto induzido, que é a diferença de pressão entre a parte superior e a parte inferior da asa. E se aumentarmos ainda mais o ângulo de ataque, o que acontece? O ponto de descolamento de ar se moverá mais para frente ainda em direção ao bordo de ataque, ocorrendo um aumento repentino do arrasto e a perda da sustentação, ou seja, o stall. E a partir de agora eu vou explicar como que funciona o stall em um trike. Aqui na figura, a gente tem a asa vista pela lateral. E percebam como o centro da asa forma um aerofólio, que está com um ângulo de ataque grande em relação à linha do horizonte, ou seja, a asa está em um ângulo de stall.
Mas vejam como a ponta da asa forma outro aerofólio, que em relação à linha do horizonte tem um ângulo menor. E o que isso quer dizer? Em um trike, por termos estes ângulos diferentes no centro e na ponta da asa, enquanto há um descolamento de ar no centro da asa, a ponta continua voando. O fato da ponta continuar voando faz com que ela tenha a tendência de subir, ao mesmo tempo que força o nariz da asa para baixo. Então é muito comum quando os alunos estão em instrução, principalmente no treinamento de stall, em que a gente aumenta bastante o ângulo de nariz da asa, os alunos se perguntam, nossa, mas o stall do trike é só isso? Exato, porque as pontas estão forçando o nariz baixar. Então é possível, inclusive, sentir uma pressão na barra, forçando o nariz para baixo. Os aviões têm superfícies móveis para fazer curvas, recuperar de mergulho, etc. E o trike? Como que funciona? E aí que eu vou explicar a tecnologia por trás de um velame. Nas asas dos aviões, os ailerons são superfícies móveis. O lado em que o aileron é acionado para cima sofre um arrasto e esse lado é empurrado para baixo. Com esse arrasto, o avião faz a curva. Nessa outra figura aqui dá para ver exatamente, o aileron para cima vai baixar a asa e o aileron para baixo vai fazer a asa subir, fazendo com que o avião faça a curva. É claro que o avião ainda tem um leme para ajudar nessa curva coordenada, mas para efeitos de comparação com o trike, eu estou falando por enquanto somente do aileron. As asas dos trikes são flexíveis e a combinação do movimento de partes móveis da estrutura, juntamente com o velame, formarão essas superfícies responsáveis pela curva, como nos aviões. E quais são essas estruturas? O cross, que são os tubos no meio da asa, são flutuantes, ou seja, se movimentam de um lado para o outro. Ligados a esta estrutura do cross estão os leadings, ou os bordos de ataque da asa. Eu vou dar aqui um exemplo de curva à direita. O piloto vai empurrar a barra para a esquerda. Isso vai fazer com que o cross também se movimente para a esquerda, puxando o leading direito e afrouxando esse lado do velame. Enquanto do lado esquerdo, o cross estará empurrando o leading, fazendo com que essa parte do velame se estique. Do lado direito, onde o velame se afrouxou, formará o washout, que é um efeito de torção do velame. Então, vocês vão perceber que neste lado forma-se uma espécie de aileron, que provocará o arrasto, como nos aviões. Enquanto o lado esquerdo está esticado, sem arrasto, fazendo com que aquela ponta avance para frente. O peso também será deslocado para o lado da curva, fazendo então com que o trike faça a curva à direita. E aqui eu vou falar sobre os efeitos de torção do velame. Um deles é o reflex. O reflex e o washout são efeitos de torção do velame que são utilizados para estabilizar a asa durante algumas manobras. O reflex é promovido pelos recuperadores de mergulho, que podem ser superiores nas asas com king post ou inferiores nas asas topless. Nas asas com king post, vocês vão ver que tem umas cordinhas que ligam ao bordo de fuga. Já nas asas topless, as asas de montante, esses recuperadores ficam na parte de baixo da asa. Temos o washout também. O efeito de washout ele é controlado pelos tubos do floater, que podem ser externos ou internos. Essas estruturas ficam nas pontas das asas e são responsáveis por segurar o bordo de fuga, principalmente quando os ângulos de ataque são baixos ou negativos. Então, durante uma curva, por exemplo, vai ser o floater que vai segurar essa ponta da asa, evitando o stall e até mesmo a entrada em um parafuso não intencional. O termo billow também é utilizado para definir essas duas torções.
A combinação dessas torções é o diferencial do projeto de um velame. E ela é desenvolvida para cada projeto de asa, por cada fabricante. Essas combinações também são responsáveis pela manobrabilidade de cada modelo de asa, comandos laterais leves ou não, estabilidade lateral, entre outros. Por isso, muitas vezes, um projeto de uma asa leva tantos anos para ser aprovado. Ainda sobre o efeito de torção, eu vou falar aqui sobre o reflex e o washout para a recuperação de um mergulho. Como eu disse antes, o recuperador de mergulho é o responsável pelo efeito reflex. Quando a asa está mergulhando, essas estruturas são as responsáveis por levantar os bordos de fuga, fazendo com que a asa recupere da manobra sem a atuação direta do piloto. Já os floaters, que ficam nas pontas da asa, atuam segurando o bordo de fuga das pontas da asa, ajudando na recuperação do mergulho. Vento de través. Como fazer se o trike não tem leme? Lembram que eu falei nos slides anteriores sobre o leme na ajuda ali da curva, né, com os ailerons para coordenar uma curva? Pois é, numa situação de vento de través ou de vento cruzado, o leme é uma estrutura fundamental para ajudar a aeronave a se alinhar com a pista. Então, a partir de agora, eu vou falar sobre o vento de través no trike, como que é feito, já que o trike não tem leme. Então, aqui na animação, a gente tem o vento de través, na primeira figura, incidindo sobre o trike. Então, essa é a direção do vento, o vento está vindo pela esquerda. O que que acontece? O vento lateral age no trike forçando a encarar o vento, uma vez que o lado do bordo de ataque, onde incide o vento, terá um aumento de arrasto, oferecendo resistência ao ar. O outro lado, o lado direito, terá menor arrasto e isto causará uma guinada, porque a asa terá a tendência de guinar para a esquerda, para o lado de mais arrasto. E como compensar essa guinada? O vento estará vindo pelo lado esquerdo, fazendo com que o nariz do trike também esteja alinhado para esse lado. Para compensar a guinada, o piloto empurrará a barra de comando para o sentido contrário ao da guinada, ou seja, para o lado esquerdo. Isso fará com que o peso se desloque para o lado direito e a ponta da asa forme o washout ou o billow. Vocês vão se lembrar que eu expliquei isso naquele slide que fala sobre curva. Então, a partir do momento que forma o billow desse lado da asa, vai gerar um arrasto e, consequentemente, uma menor velocidade desse lado. Enquanto do lado contrário tem maior velocidade. Então, isso vai fazer com que compense e o trike se alinhe com a pista. Nessa foto aqui, dá para ver exatamente o washout ali do lado direito, né? Então, aqui o trike está de frente, dá para ver que o piloto está empurrando a barra para o lado esquerdo, né? Aqui no caso, do lado ao contrário, onde está formando o washout. O peso está deslocado ali para o lado direito, justamente aonde tem um aumento do washout e mais arrasto. Então é isso, pessoal. Eu espero que com esse vídeo eu tenha elucidado aí um pouquinho, né, sobre a tecnologia por trás de um velame e até mesmo um pouquinho da teoria do voo sobre o trike. O próximo vídeo que eu vou fazer ainda vai ser sobre o velame, mas sobre a manutenção.